Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Thiago Parigiani, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham passado um bom fim de semana. Nós temos aí notícia boa, notícia bombástica, coisas acontecendo. É um período decisivo do ano para que a gente termine o ano realmente comemorando as vitórias que advirem dessa luta que a gente vem travando hoje, né? Hoje a gente está aqui no dia 7 de julho, né? 7 de julho de 2025 e com coisas acontecendo para a gente se movimentar, se unir, se engajar para chegar lá em outubro, novembro, dezembro e falar, tá vendo? Valeu a pena aquela live de julho, hein? Valeu a pena o que a gente estava conversando ali. Eu vou trazer para vocês todas as informações, notícias excelentes acontecendo aqui nos bastidores. Eu sempre trago e divido com vocês. Vou pedir a lição de casa aqui já, para a gente bombar essa live. Já vou falar que tem novidade aqui, coisa que você vai ouvir em primeira mão. Então preste atenção para você não ficar perdido na areia, porque vai começar um processo de seleção aqui nesse canal. Seleção dos inscritos que já estão dando tapa no sistema, já está pegando dinheiro, já está mudando a vida financeira, só que tem coisas aqui que eu não consigo falar nessas lives que a gente está construindo de manhã. Então eu criei um mecanismo junto com a minha equipe, discuti muito no final de semana para chegar e poder cochichar no seu ouvido, fazer aquela mentoria eficiente para realmente mudar de vida, tá? Fazer você mudar de vida, da vida do lascado para o investidor. A gente está muito próximo, tá? Com os métodos que a gente está desenvolvendo aqui, de chegar, só que tem gente querendo impedir o nosso trabalho. Então, para isso, a gente precisa filtrar, separar os homens dos meninos, as meninas das mulheres, né? Para a gente poder chegar no nosso objetivo final. E você está comigo aqui desde o comecinho, você vai seguir comigo. Presta atenção que eu não vou te deixar à deriva, tá? Vamos chegar fazendo a lição de casa antes das informações. O chat está bem movimentado. Vou pedir para você agora um pedido ousado, né? Fecha o chat temporariamente aqui embaixo, tá? Em cima não, que senão você sai do vídeo. Fecha temporariamente o chat, o pessoal tá chegando. Vamos fazer a galera chegar em massa aqui, tá? O pessoal chegar, o aposentado, o pensionista, o BPC, o servidor chegar em massa nessa live. Fecha aqui embaixo. Vamos aqui vendo os botõezinhos mágicos. Todo mundo fechou o chat ao vivo temporariamente. Depois eu volto lendo vocês aqui. Fecha temporariamente, apareceram aí os botõezinhos mágicos, certo? Todo mundo taca o dedo nesse joinha porque tem 71 telas com 54 joinhas. Tem alguns inadimplentes aqui, tem gente que está devendo joinha, ó como já melhora, tá? Taca o dedo nesse joinha, você que quer conversar comigo, quer essa interação ao vivo que a gente está fazendo aqui diariamente, né? Eu venho, tiro meu tempo, venho para vocês aqui todos os dias, 1 hora e 20. A gente tem que criar um jeito de fazer essa live um pouquinho mais curta e mais enxuta também. Então tudo isso vai ser explicado agora nessa live, além, lógico, da chamada que você está vendo aí, das 3 coisas boas que estão acontecendo na vida do aposentado e vão continuar acontecendo, tá? Foi mais um fim de semana de vitórias para quem está acreditando no processo. 78 pessoas com 64 joinhas, vamos lá, taca o dedo no joinha sem dó nem piedade, vamos bater 70? Faltam 6, 65, você que não deu o joinha é de graça, tá? O joinha você não paga nada, é só a interação do YouTube que vai até selecionar o seu algoritmo, vai falar, olha, eu gosto desse tipo de conteúdo aqui, tá? Educação financeira, gente que pode me ajudar de verdade, né? Você que está em dúvida, vai lá nos nossos shorts, veja os depoimentos de todo mundo que está sendo agraciado aqui, transformando informação em dinheiro no seu bolso. A Nilda quer limpar o nome, o Renato Nogueira. Vou dar 2 vagas no final do Limpa Nome com preço super de desconto aqui para vocês, tá? Vamos lá, 86 com 73. Olha como melhora, gente. Só o joinha. Vocês estão entendendo a importância do engajamento, a importância do entendimento. Por isso que o começo da live é repetitivo, ele é chato, eu sei, mas é extremamente importante que a gente faça isso. Tá, 87 pessoas chegando aqui. Taca o dedo nesse joião. Vamos bater 80. Tem 75 com 77 agora. 3 joinhas a gente precisa para a gente seguir para o próximo passo e começar a nossa live. Estamos convidando o pessoal que está chegando agora. Calma, a informação não foi destilada ainda. Chega aqui comigo e me ajude a compartilhar para convidar outras pessoas e ajudar a fazer o bem sem olhar a quem. 82 pessoas com 78. Mais 2 joinhas, vamos bater 80? Pode ser? 81 fechado. Clica aqui ó, no ganchinho de compartilhamento. Legal? Compartilhe na rede social que você preferir. Clicou no ganchinho já aparece WhatsApp, Instagram, TikTok, Kawaii, Orkut, por que não? ICQ, já pensou, gente? Vocês não sabem nem o que era o ICQ, né? ICQ era os primórdios do bate-papo online, né? Foi a primeira vez que eu tive um chat que eu falava
uma menina lá dos Estados Unidos e ela aqui era Vicky, o nome dela, não tem nem ideia de quem era. Às vezes a gente até se encontrou e eu não sei quem é, uma loucura. Então, Facebook, você compartilha onde você quiser, checa se você está inscrito nesse canal, que é o canal que está mudando a vida financeira de aposentados e pensionistas, mais de 350 mil reais colocados em conta, com indenizações a partir de 2 a 3 dias, em períodos máximos aí de 15 a 30 a 60 dias. Conseguimos fazer a diferença na vida de vocês. Veja se está inscrito, não está? Está escrito inscrever-se? Se inscreva e ative o sininho das notificações. Chegamos chegando, todo mundo que precisar do que eu vou falar a partir de agora é no DDD 11 24056600, é o WhatsApp que a gente faz todo o atendimento gratuito ali para você, faz o encaminhamento para os doutores. Muitos não cobram para dar entrada no processo, tá? Outros cobram no final, alguns cobram a taxinha inicial ali, que é uma taxinha com desconto que a gente consegue, tanto para o corte do RMC, quanto para o limpa-nome, tá? Mas a gente vem com muitas alternativas para você que está sem grana no bolso. Ninguém aqui quer pegar o seu dinheiro, porque a gente sabe que o seu dinheiro acabou, tá? E inclusive as informações que eu estou trazendo aqui estão incomodando muitas pessoas, eu já falo sobre isso, mas antes eu venho para as notícias. Veja só, vamos começar com um bastidor da política bem curtinho. Quem é que você gostaria que fosse o relator da CPMI do INSS? Conte para mim, diga tudo e não esconda nada. Qual deputado você acha que teria maior identidade para ser o relator da CPMI das fraudes do INSS? Tá aqui um nome, veja se você gosta desta sugestão. E um nome ventilado foi o nome do deputado Nicolas Ferreira, mas o deputado do PL disse que não foi sondado para ser o relator da CPMI do INSS. Por telefone, o deputado me disse, abre aspas, não fui sondado para ser relator da CPMI do INSS, mas seria uma boa oportunidade para esclarecer tudo e colocar na cadeia quem roubou o INSS, fecha aspas. Nicolas Ferreira também afirmou que, como não há nada formal, não está levando em consideração ainda. Mas, caso haja o pedido, ele terá que avaliar, porque, segundo o parlamentar, a posição pode ser uma armadilha. A comissão mista que irá investigar denúncias de fraudes no INSS será composta por 15 deputados titulares. E o Partido Liberal ficará com 3 desses assentos. O PSD, o Republicanos, o PP, o MDB, PDT, Avante, Podemos, Cidadania e PSDB terão um representante cada. O União e o PT terão 2 vagas. A CPMI está agora na fase de articulação para as indicações dos integrantes, mas só deve ser instalada em agosto, após o recesso parlamentar. Tem mais uma? O Mais uma senador curtinha, mais uma Lucas, curtinha. do PL do Distrito Federal, líder da oposição. Cala a boca! Pronto. Tem mais uma entrevista aqui que é importante, que é com o novo ministro. Você que não viu ainda o novo ministro do INSS, né? Você vai ver essa daqui, que é muito boa. Tá aqui o nosso querido Prime Time, né? Primeiro de tudo, você gosta do nome do Nicolas Ferreira para ser o relator da CPMI? Me conta aqui. Já vem com as informações bombas, calma. Está só contextualizando, hein? Ressarcir as vítimas da fraude no INSS. Nós conversamos agora ao vivo com o ministro da Previdência, Volney Queiroz. Ministro, boa noite. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Tenho certeza que deve ter sido um dia cheio, porque é uma notícia importante. E é importante, talvez, então, dissecar um pouco, detalhar o que foi homologado lá no Supremo Tribunal Federal, a partir do pedido feito pelo governo federal, pela proposta feita, melhor dizendo, do governo federal. Eu começo perguntando para o senhor, apesar da Carol já ter feito um bom resumo do que nós teremos nessa proposta, principalmente, quando começa exatamente, a gente consegue dar um prazo de início e quanto será revertido, ressarcido a quem teve os seus pagamentos, suas aposentadorias, no uso do melhor termo, roubados, desviados nessa fraude? Boa noite e, de novo, muito obrigado pela sua presença. Olha, eu agradeço e quero dizer que é um dia cheio, mas cheio de muita alegria, porque nós trabalhamos muito nos últimos meses para ver chegar esse dia. Para quem está chegando agora, presta atenção. Você que chegou agora aqui, minha amiga chupacabras Elísia Rateiro, eu já te respondo, tá? E eu te garanto, se você ficar 10 minutos comigo nessa live, você muda a sua opinião. Diferentemente de outros canais que nem leriam o seu comentário muito infeliz que você escreveu aqui, porque é através de um preconceito. Você não tem nenhum conceito formado da minha pessoa, é a primeira vez que você vem aqui na live. Então, respeito e carinho é o que a gente pede.
Fique aqui que eu vou te esclarecer e me dá 10 minutos para mudar a sua opinião. Esse daqui é o Vonei Queiroz, tá? Ele ficou no lugar do Carlos Lupe, tá? E ele tá falando, olha que alegria que ele traz, é um dia muito feliz hoje. Será que ele já tá com o dinheiro separado para devolver para vocês? Presta atenção. Quem chegou agora, dá o joião e compartilhe que a gente vai chegando. Hoje é uma live importantíssima que você fique comigo pelo menos 10 minutos aqui. Presta atenção que eu já volto explicando o porquê. Da homologação desse acordo, onde nós teremos a partir de agora a segurança jurídica, né? A homologação desse acordo significa um atestado de constitucionalidade por parte do ministro Dias Toffoli, que é o relator da DPF 1236, que foi entrada pelo presidente da República através da AGU, o ministro Messias, e isso significa que há um consenso, um grande consenso dos poderes, né? Há um consenso entre Defensoria Pública da União, entre Ministério Público Federal, entre Ministério da Previdência, AGU e a OAB. Isso significa que nós temos agora a possibilidade, o governo vai mandar essa medida provisória, um crédito extraordinário, como foi bem resumido pela reportagem, e a partir de agora nós podemos fazer esse pagamento aos aposentados. Então, o pagamento inicial vai ser dia 24 de julho. Em 24 de julho inicia o ressarcimento dos aposentados e pensionistas. Eu estou tão feliz aqui, eu posso dizer a você que eu acho que essa notícia deveria ter sido dada pelo próprio presidente Lula, porque ele foi o grande coordenador desse grande acordo, e ele foi o grande incentivador para que tudo isso viesse à tona e para que os aposentados e pensionistas não ficassem no prejuízo. Eu acho que quem fica mais feliz são os aposentados e pensionistas que tiveram roubados quantos bilhões? Quanto que o governo prevê ressarcir para essas pessoas que tiveram suas aposentadorias desviadas? Olha, o crédito extraordinário deve ser na faixa dos 4 bilhões de reais, que é um valor que deve suprir esse pagamento inicial. Já melhorou. Já é um número novo aqui, certo? Porque roubaram 6,3 bilhões. Eu nunca vou esquecer porque eu sonho com esse número aí. São 6,3. Aí estamos falando em 2,1. Exatamente um terço seria o ressarcimento. Agora já está virando 4,2. Já está metade. Né? Metade não, é o dobro do que eles estavam prometendo no terço. É uma doideira, né? Parece que eles querem deixar a gente louco, né? Mas beleza, melhor 4 do que 2. Já é uma informação boa. Começa a devolver dia 24. O que você vai fazer com esse dinheiro? Presta atenção na live, amigo. Foram 9.260.000 aposentados e pensionistas que foram descontados de algum valor em algum momento. Esse é o número, Apenas 9.200.000 aposentados. Esse é o número total. Desse número, uma parte deve ter sido feita com autorização, com aquiescência do aposentado e pensionista. E desse total de 9.260.000, 3.600.000 já procuraram o INSS através dos canais oficiais. E desses 3.600.000 que procuraram, 2.100.000 não tiveram qualquer resposta das entidades. Então, esse é o contingente que nós vamos inaugurar o pagamento. 2.100.000 pessoas, aposentados e pensionistas, estão em condições de receber o ressarcimento, e é para esse primeiro público que vale essa data do dia 24 de julho. Ministro, nós temos vários colegas aqui querendo fazer pergunta para o senhor. Eu começo, que eu acho, com a nossa analista de economia, aqui em São Paulo mesmo, Thaís Herédia. Thaís, o ministro está à sua disposição. Boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigada, ministro. Boa noite. Ministro, apesar de fazer todo sentido, foi uma escolha política do governo Lula de fazer esse ressarcimento o mais rápido possível. Eu digo isso pela escolha política porque a descoberta da fraude, ela pode até ser considerada como uma surpresa, algo não esperado, que é uma das condições para que o governo faça um crédito extraordinário e não precise colocar isso nos limites dos gastos. Mas foi uma decisão política do governo Lula fazer isso. Portanto, quando esse dinheiro vai ser ressarcido aos cofres públicos, porque no final das contas é o cofre público que está bancando a fraude. Boa. Veja, há uma disposição do governo firme de buscar esse dinheiro para ressarcir o devedor. Já há 2.890.000 reais bloqueados de entidades suspeitas e que esse dinheiro vai ser usado para ressarcir o próprio governo. Mas você sabe que isso é um processo lento. Aqui é um parênteses importante. Tá? A Thaís Herédia é uma das jornalistas de economia mais inteligentes que tem nesse país aqui. Além de ser poliglota, tem um inglês polido, lindo de ouvir. Sabe? Parece uma americana fazendo entrevista em inglês, Thaís Herédia. Sou seu fã, tá? Ela é muito inteligente. Então já foi o Haddad debater política e economia com ela um dia, saiu de lá escorraçado. Agora ela vem e faz a pergunta. Bom, se o senhor vai devolver 4,2 bilhões e o cofre tem 2,8 preso, então quer dizer que tem 1 bilhão aí
né, que está saindo do Tesouro Nacional. Como que vai ser ressarcido isso? O que ela está jogando aqui é a casca de banana para saber se vão ser criados impostos para cobrar do seu filho que contribui, do seu neto que contribui. Que não é certo. Se eles roubaram, tem que devolver. E que bom que eles acharam as associações para pegar pelo menos os 2 bilhões e 800. Está chegando em 3, era 2,100. Né? Então eles fazem essa confusão de números. Você pode ver que tem 2 milhões e 800, era para 2 milhões e 100 pessoas. Aí eles misturam tudo, você fica num imbróglio. Agora vão indenizar 4 milhões, tem 4 milhões de reais para indenizar, os 2 milhões e 100 pessoas. É um rolo. Então a gente está aqui para não deixar isso aqui cair no esquecimento até o dinheiro voltar para o seu bolso, tá? E quem quer atendimento, chama aqui que a gente dá o atendimento. Presta atenção na live. Chega e fica comigo 10 minutinhos. Vamos lá. Processo judicial que demora e os aposentados e pensionistas não podiam esperar. Então, acho muito apropriado o termo que você usa de decisão política, é exatamente isso. Houve a decisão política do presidente Lula de garantir esse ressarcimento. E quando ele me convidou para ser ministro da Previdência Social, ele me fez essa recomendação expressa. Me garanta que você irá às últimas consequências na procura dos responsáveis pelas fraudes e me garanta que você não vai deixar nenhum aposentado ou pensionista com prejuízo. Então, esse acordo homologado hoje, com a assinatura do ministro Dias Toffoli, significa que Mas um deles é o próprio irmão do Lula. E ele falou isso para você, Volney? Raios. Tem-se a aprovação do Supremo Tribunal Federal para que esse acordo seja celebrado, seja operacionalizado e que o governo possa, então, ter a garantia jurídica de que administrativamente poderá fazer esse ressarcimento. Márcio, desculpe, deixa eu só aproveitar aqui para terminar esse assunto. O Ministério da Fazenda, com quem certamente o senhor está trocando informações, está ciente de que essa decisão acaba deteriorando a credibilidade da política fiscal do governo? Não, eu acho que justamente o que se busca com o crédito extraordinário para que esse recurso seja considerado fora da meta fiscal é justamente a demonstração de que o compromisso fiscal do governo permanece. O Ministério da Fazenda esteja acompanhando, através do ministro Haddad e do secretário Dario Dunga, todo o passo a passo dessa construção jurídica. O ministro Haddad tem tido ciência desse passo a passo e a busca do crédito extraordinário é justamente para garantir a preservação do arcabouço fiscal e da garantia de que esse crédito está sendo respeitado. Obviamente, nesse caso específico, assim como em casos como a tragédia do Rio Grande do Sul, isso não pode ser computado como um gasto do governo. É uma medida excepcional e, nessa condição, ela irá ao Congresso Nacional como um crédito extraordinário para um caso sensível e de extrema relevância para a sociedade brasileira. É que nessa comparação, ministro, é que com a tragédia do Rio Grande do Sul, é que eu fico com essa dúvida. Porque o que diz a Constituição? A Constituição fala que para se ter um crédito extraordinário, essa despesa tem que ser imprevisível e urgente. E a Constituição continua como guerras, como uma comoção interna, como uma calamidade pública. Fraude, desconto irregular, entra em que quesito aqui? Guerra, comoção interna, calamidade pública. Claro, esse como abre a possibilidade de se encaixar outras despesas emergenciais. Mas o Ministério da Previdência não tinha recebido a informação de que fraudes estariam acontecendo? Ou seja, não é algo emergencial, não é algo surpreendente. A pergunta do Márcio Campos não é uma coisa que aconteceu do nada. É o que eu brinco aqui no termo em inglês, aura blue. Não aconteceu a aura blue. Foi uma coisa causada, criada e monitorada e avisada e ninguém entendeu. Não é que nem a Covid. Não é que nem um tsunami. Né? Não é a tragédia do Rio Grande do Sul que precisa abrir um crédito emergencial. Foi roubo, foi fraude. Né? Então não tem crédito emergencial, tem cadeia para quem roubou e devolução do dinheiro. Só que já sumiram com o dinheiro. Né? Já jogaram no Uruguai, já jogaram nas Ilhas Caimã, o dinheiro sumiu. Foi para algum fundo partidário? Não sei, não posso afirmar. Preciso da CPMI. Tá? O que eu sei é que não voltou para o teu bolso. Segue. Veja, o ressarcimento é algo absolutamente emergencial. É um caráter emergencial que tem que ser dado para que esse recurso volte ao bolso dos aposentados. Obviamente, na hora que o Ministério da Previdência Social soube da escalada e do tamanho dessa fraude, foi no dia que a operação foi deflagrada. Até aquele instante, o Ministério não tinha a ideia do tamanho, do volume, do absurdo que foi essa fraude. E isso O Ministério não tinha acesso ao GOV. O Ministério da Previdência Social não tinha acesso, né, para ver os descontos indevidos que a gente falava tanto aqui no canal. Chega a dar um pouco de pena. Dignou a todos, ao presidente da República e a todos nós, ao governo como um todo. E o governo se debruçou de forma muito
muito séria, muito responsável, para que fosse buscada a responsabilização de cada entidade daquela fraudulenta, para que os mecanismos de controle fossem aprimorados, mas que a gente não perdesse de vista a emergência que é a reposição, o ressarcimento, o reembolso para aqueles que foram levados. E isso foi conseguido hoje e era necessário, por parte do governo, que houvesse esse amplo consenso entre Defensoria Pública, Ministério Público, OAB e sob a supervisão e sob o comando do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Dias Toffoli. O senhor me corrija se estiver errado, mas os valores a serem ressarcidos vão desde março de 2020 até março de 2025, correto? Quer dizer, os desvios têm acontecido nesse prazo de 5 anos, de março a março de 2020 a 2025. O prazo prescricional de 5 anos, que é o único prazo que o governo pode fazer o pagamento. Abaixo, atrás disso, ou antes disso, o governo não tem essa possibilidade. Então, o marco temporal é exatamente 5 anos no dia da deflagração da operação sem desconto. Deixa eu colocar na nossa conversa, ministro, por favor, também, a nossa analista de política que está lá em Brasília, Jussara Soares. Jussara, boa noite. Boa noite a todos. Ministro, o governo, você estava falando de outros imprevistos, e o governo sempre busca Você que está chegando agora, isso aqui é um material jornalístico precioso para o aposentado, tá? Às vezes você não estava vendo a CNN nesse momento, né? O Prime Time é um jornal alto nível, intelectual, né? Tá trazendo, estão espremendo aqui o Volney, que é o presidente o ministro da Previdência, ficou no lugar do Carlos Lupe, certo? Então tá aí Thaís Herédia, tá o âncora do programa e tá mais uma economista chegando agora. Então isso são perguntas que você precisaria fazer, né, para o ministro, e logicamente ele não vem aqui numa live aqui no meu canal, ministro, né? Mas o que eles estão fazendo é exatamente o que eu faria aqui, tá? De espremer. Eu amo o jornalismo por isso. O jornalista, ele não tá aqui para fazer amizade, para o Volney sair dessa live e falar assim, nossa, que legal que foi lá eu aparecer em rede nacional. Não, ele tem que trazer essas respostas. Tá? Então preste atenção nesse conteúdo, deixe o seu gostei e compartilhe, porque isso aqui é um material muito rico e a gente precisa pulverizar e não pode deixar isso aqui parar de aparecer nas mídias abertas. Essa é a força que a gente precisa, é óbvio, estourar os canais que falam do INSS todos os dias, que é o nosso caso. Mas a mídia aberta é o que vai dar o suporte para a CPMI acontecer, para o dinheiro voltar para o seu bolso. Presta atenção. esses créditos extraordinários para resolver esses imprevistos. É uma solução mais fácil quando o governo não consegue criar uma gordura justamente para atender esses imprevistos? Olha, o próprio nome já demarca o fato. Né? Quando se refere a um crédito extraordinário, é para uma situação extraordinária. Então, nesse caso, há uma necessidade de que o governo se mobilize e encontre um espaço fiscal e um espaço, digamos assim, financeiro para fazer esse pagamento. Eu tenho certeza de que você que está me ouvindo em casa agora considera uma situação emergencial, uma situação de alta relevância e de comoção para a sociedade brasileira, o reembolso aos aposentados. Nós sabemos, e eu estive aqui no primeiro dia em que nós abrimos as agências dos Correios para atender os aposentados, eu fui lá e atendi pessoalmente o primeiro aposentado e buscou as informações. Era um senhor que tinha uma válvula cardíaca, era diabético, era hipertenso, tinha quase 80 anos de idade e tinha sido descontado de valores há 5 anos. E ele chorava com a situação. Então, na hora que você deixa de tratar como um estatística, como um número, e vai para o caso concreto das pessoas que são hiper vulneráveis e têm uma situação absolutamente sensível, você tem a clara noção da emergência que tem que ser dada por parte do governo para que esse dinheiro seja ressarcido. Ó, ele faz uma salada. Você entendeu a salada? Ele pegou o alface, ele pegou o tomate, né? Ele colocou lá. Aí a salada tava ok. Aí ele começou a jogar, ele jogou azeite, jogou queijo ralado, jogou parmesão. Aí a salada explodiu, virou uma bomba dentro dessa fala que ele fez aqui. Tá? Porque ele está distorcendo uma emergência. Uma coisa é a emergência de voltar o dinheiro para o bolso do aposentado, uma coisa é ele abrir um crédito emergencial para pagar o dinheiro que foi roubado por empresas privadas. Essas associações não são filantrópicas. E agradecer a audiência do meu parceiro Milton D'Antunes, que está aqui já, falando total absurda a fala do ministro. Fomos nós que fomos dos que mais denunciaram essa situação. Não há nada de extraordinário nisso. Vamos pagar a conta do roubo que eles permitiram ocorrer. Exatamente. Eles estão usando isso de plataforma política para falar, olha, que governo maravilhoso que nós somos. Nós descobrimos a fraude.
E o presidente Lula me nomeou para que eu, com muito afinco, descubra todos os envolvidos. E eu já falei aqui, vou falar de novo. Um dos envolvidos é o irmão do presidente Lula. Então esses discursos hipócritas, para mim, é tolerância zero. Por isso que quando veio o Duarte Júnior aqui, eu não aguento. Por mais que a gente quer fazer o deputado voltar aqui, a gente perguntou, o que te trouxe para a causa? Ah, o meu filho que é autista. Ah, mas e o idoso? Não falou nada do idoso. Mas quem falou que eu estou defendendo idoso? E eu ainda falei, porque o idoso ele falha na urna. Ele não vota. Né? Ele esquece que é aposentado às vezes na urna. E a gente sentiu na pele, tanto eu quanto o Milton. Por isso que eu posso falar com propriedade. Porque para falar algumas coisas eu tenho que vivenciar momentos. E às vezes é difícil para as pessoas que estão no meu entorno entenderem as minhas ações. Tiago, por que você se candidatou? Porque eu tenho que ter propriedade para falar sobre uma eleição. Ah, você não queria ganhar, você ficou em depressão porque você perdeu? Quem está no meu entorno sabe que não. E sabe que eu não pus R$1 do meu bolso nessa campanha. Porque se eu colocasse, eu não estaria me candidatando. Eu estaria abrindo um negócio. Porque o cara que põe dinheiro na própria campanha e perde, esse cara fica revoltado. Que compra voto, que dá dinheiro. Quantos panfletinhos eu fui entregar mão a mão ali, e o cara falava assim, tem R$50 aí no meio do panfleto? Falei, não, se você quer votar nesse candidato, você siga. Porque é por isso que o país está essa porcaria. Então, é um ato falho que ele está tendo aqui. Tá? Ele está confundindo. Existe a emergência de devolver o dinheiro, agora não é criando um crédito emergencial, não, senhor. Tá, Volney? Está totalmente equivocado. Ministro, aproveitando a sua presença aqui, o quanto preocupa a possibilidade da direita, da oposição, assumir a relatoria da CPMI? E trazendo assim, esse fato que hoje, claro, que essa questão do crédito extraordinário é autorizado pelo STF, também deve entrar na mira dos parlamentares. Eu espero que não. Eu espero que não haja nenhum tipo de disputa política sobre esse tema. Eu tenho absoluta certeza, você sabe que eu fui deputado federal por quase 24 anos, tive 2 décadas e alguns anos participando dessas discussões no Congresso Nacional, e eu sei que temas como esse se afastam da disputa de governo e oposição. Então, eu tenho certeza que esse tema passará com tranquilidade no plenário da Câmara e do Senado e contará com a sensibilidade dos deputados e senadores através dos seus presidentes, do Mota e da Guerra. Quanto à composição da CPMI, nós temos tranquilidade também de saber de que o presidente Davi Alcolumbre e o presidente Hugo Mota buscarão parlamentares para presidir e para relatar a CPI que sejam equilibrados. Não precisam ser parlamentares da base do governo, não precisam ser parlamentares nitidamente de oposição. Parlamentares que tenham responsabilidade, que tenham tranquilidade, serenidade para conduzir os trabalhos de forma a que a condução da CPI não sufoque os trabalhos do Legislativo e também não atrapalhem as investigações e não atrapalhem esse plano de ressarcimento. Ministro, o enfrentamento da CPMI é um dos enfrentamentos aí que vocês vão ter que fazer, mas há também o da Justiça. O ministro Dias Toffoli hoje suspendeu as ações, mas ainda há risco de judicialização, quer dizer, o dinheiro na conta dos beneficiados está longe de resolver essa questão, que é um escândalo absurdo. Quais os próximos passos? Quer dizer, quando a gente vai ver na cadeia alguém que roubou? Essa é uma outra cobrança dos aposentados que foram roubados. Eles querem o dinheiro, mas querem ver quem roubou na cadeia. Não vimos até agora. Pois é, essa é uma indignação que não é só sua, nem só do aposentado, é da sociedade brasileira e é também do governo. Eu, enquanto ministro da Previdência, não posso dizer quem vai para a cadeia e quando vai para a cadeia. A Polícia Federal e os mecanismos de controle através da CGU estão fazendo as investigações. Essas investigações elas têm segredo absoluto, pelo menos enquanto a CPMI não requisitar esses dados. Esses dados estão sob sigilo, nós não temos acesso a eles. Portanto, eu tenho certeza que haverá outras fases de deflagração de fase da Polícia Federal, com prisões, com investigações, com quebra de sigilo, mas isso está acontecendo no âmbito da Polícia Federal e da CGU. Não me compete, enquanto ministro de Estado, apontar culpado nem dizer quando eles serão presos. Mas eu queria a licença sua para dizer que nós, do governo, estamos felizes e eu queria que essa informação e esses dados que eu estou dando hoje aqui, do dia que começa o pagamento e para quantos milhões de aposentados e pensionistas, pudesse ser dado pelo próprio presidente Lula. Afinal de contas, ele tem sido o capitão desse time e ele tem sido a pessoa que mais me cobrou sobre esses ressarcimentos e ele é quem realmente tem uma grande responsabilidade para que esse dinheiro esteja agora voltando ao bolso dos aposentados e pensionistas que foram lesados. Entendemos o seu desejo, ministro, mas quando a gente sabe que foi nele... Deixa eu só fazer um parênteses que eu não me aguento. Esse governo ele tem um modus operandi muito esquisito. E aí não é crítica porque eu não gosto da esquerda, tá?
Eu estou falando de um governo, e se fosse o governo da direita fazendo isso também, eu ia falar. Eles fazem assim, ó. Você tem, sabe, tem uma parábola que fala disso, é que é longo para eu contar essa história aqui, vai ficar chato. Mas o cara tá cheio de problema na casa dele, né? E sabe problema de picuinha, não sei o que, ele vai no psiquiatra, o psiquiatra manda um cavalo, e manda ele enfiar um cavalo dentro da casa dele. Aí, todo mundo que tava um brigando com o outro, começa a brigar só por causa do cavalo. Esse cavalo que tá fazendo cocô aqui na sala, esse cavalo não sei o que. Então, esse governo, aí quando tira o cavalo, né, da sala, aí todo mundo esquece dos problemas que estavam discutindo antes de ter o cavalo. Então, ele cria um problema maior, aí ele vai lá e resolve o problema, porque resolveu por livre e espontânea pressão da Polícia Federal, que denunciou, que senão ia estar tendo desconto até hoje, certo? E aí ele fala assim, nossa, como a gente é maravilhoso, a gente vai devolver o dinheiro que roubaram. Cara, a notícia maravilhosa, ô Volney, não é devolver o dinheiro que vocês roubaram. Porque isso é obrigação, você não está dando nada, o governo não criou nada de bom e está querendo colocar o governo como um herói de uma situação vexatória. Um crime contra idoso, um crime contra a pessoa mais vulnerável na fase mais escassa da vida dessas pessoas que não podem mais trabalhar, não podem aumentar a renda, não tem mais potencial intelectual para ter uma grande ideia inovadora num período que a inteligência artificial come tudo e o idoso não consegue nem mexer no celular direito. Isso é uma covardia, esse sorriso no seu rosto aqui é uma covardia. Como se você tivesse entrado na CNN para dar uma boa notícia, que o governo está salvando essa massa aposentada. Que coisa mais ridícula. É obrigação do governo, você deveria estar triste, com semblante sério, preocupado. Você está dando risada, colocando que o Lula deveria anunciar isso. Eu acho que o Lula mesmo ele já se mancou, que é uma vergonha para o governo dele isso. Por isso que ele não quer falar sobre isso. Porque se ele for a público na CNN e falar sobre isso, vamos perguntar do irmão dele, que é um dos diretores do Sindinap, que é um dos sindicatos que mais descontou indevidamente. Então não se preste a pagar esse tipo de mico em rede nacional, meu querido. O governo, que, como o senhor bem disse, os ressarcimentos começam desde março de 2020, ou seja, e sabemos isso, as fraudes começaram antes deste governo, mas neste governo elas cresceram demais em volume. Os valores sendo retirados das contas de aposentados e pensionistas cresceram de volume de forma estúpida. E daí eu pergunto, o que já está sendo feito para evitar que isso continue acontecendo? Se é que não está continuando a acontecer. Não, agora não. Não está continuando a acontecer porque todos os acordos de cooperação técnica foram suspensos, todas as entidades foram suspensas e os descontos cessaram. Então, esses descontos indevidos iniciaram lá atrás, em 2019. Já houve denúncias ali em 2020 a respeito desse assunto, mas foi no governo do presidente Lula que esse assunto veio à tona, que essas gangues foram desbaratadas e nós cessamos os descontos e que nós conseguimos agora consenso com o judiciário para que esses recursos voltem ao bolso dos aposentados. Portanto, eu acho que é uma medida que deixa claro que o governo teve compromisso com a transparência e você pode ter certeza de que todos os mecanismos de controle estão sendo revisados, tanto no Ministério da Previdência, quanto no INSS, quanto na DataPrev, para que nós tenhamos como legado que nunca mais esse tipo de coisa voltará a acontecer. Sabe? Ministro, bem rapidinho a última pergunta. Qual é o cronograma para esse pagamento e até quando vocês esperam terminar de ressarcir os aposentados? Bem, nesse acordo de hoje, há uma previsão de que durante 6 meses, a contar do dia de hoje, qualquer aposentado e pensionista continuará com o sistema aberto para buscar esse ressarcimento. Então, o prazo para buscar o ressarcimento será de 6 meses. A partir do dia 24 de julho deste mês, 2.160.000 pessoas estão aptas a receber esse ressarcimento. São aqueles aposentados e pensionistas que começaram o processo de ressarcimento através dos canais oficiais e que as associações não apresentaram nenhum tipo de documento mostrando que eles autorizaram. Então, automaticamente, eles estão em condição de receber o ressarcimento. E eu quero aproveitar agora a grande audiência da CNN para fazer um alerta. O INSS não manda e-mail, o INSS não telefona, o INSS não manda WhatsApp. Então, o ressarcimento deve ser buscado pelo aposentado pensionista através dos canais oficiais, pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 e pelas agências dos Correios que têm funcionários treinados para atendê-los. Tá? Então, beleza. Uma matéria um pouquinho longa, porém muito importante, muito rica, né? E eu já teci todos os meus comentários possíveis e imagináveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para você a situação real de hoje. E aí eu tenho que já fazer o anúncio, né? 2 anúncios muito importantes aqui. O primeiro deles,
Todos os dias, vocês que me acompanharam até aqui nessa trajetória maravilhosa que a gente iniciou em 2025, que está culminando em 350 mil reais em dinheiro no bolso dos aposentados, nesse curto período aqui, porque eu comecei em fevereiro a fazer as questões de indenização e tudo mais. Então, fevereiro, março, abril, maio e junho, são 5 meses. Se a gente conseguiu colocar 350 mil em 5 meses, são 50 mil por mês. 50 mil você divide por 22 dias, a gente coloca todos os dias uma média de R$ 2.272 no bolso de você, aposentado que chega nesse canal. Tudo isso a gente está construindo através de quê? De uma consultoria gratuita que vocês não estão percebendo que vocês estão participando. Que são os passos que eu criei aqui. Que eu peguei o manual que eu fiz para poder, né, colocar nos sites de venda e digitais e tudo mais, mas eu não acho legal ficar vendendo um manual para gente que não tem nenhum dinheiro nem para comprar esse manual, nem por R$ 49,90. Então é o seguinte, todos os dias, desde fevereiro, eu quero que vocês entendam muito bem, até hoje em julho, então eu esperei 5 meses para fazer essa consultoria completamente gratuita para todos que entram aqui no meu canal, certo? O que está acontecendo? Aqui no meu canal entra de tudo. Entra gente que gosta de mim, entra aposentado, entra criança, entra gente que quer vender Bitcoin, entra gente de instituição bancária, né? Entra político, tá? E muitos desses públicos que não são o público que eu me destinei a ajudar, começam a conturbar o meu ambiente. Começa a falar mal aqui no chat, escondidinho. Ah, esse cara tá mentindo, mas não é aposentado. É um banqueiro que eu tô incomodando. É um político que eu estou criticando. E aí o que me veio à mente? Eu precisava pegar vocês no colo, um pouco mais próximo, e fazer uma consultoria um pouco mais calma. Com lives não para 144 pessoas, que é o que eu tenho agora nesse momento aqui. Com 20, com 30, com 40, com 50, que realmente estão seguindo o passo, estão vendo que dá certo, e não estão se incomodando porque estão sendo favorecidos. E quem são esses favorecidos? São políticos? São banqueiros? Não são. São vendedores de Bitcoin? Não. São aposentados, são pensionistas. Tá? Então eu vou, a partir de agora, reforçar o convite para você ficar membro desse canal. Porque a partir de agora, essa é a primeira notícia, a segunda eu já venho. A partir de agora nós teremos lives especiais para o público membro desse canal. Tiago, qual membro? No primeiro momento vão ser todos os membros. Então tem membro aqui de R$ 2,99, tem um membro de R$ 7,99, tem um membro de R$ 14,99, tem um membro de R$ 29,99, tem um membro de R$ 39,90, que é o ouro, que tem direito às mentorias comigo, certo? Então preste atenção. Se você quer continuar comigo aqui todos os dias de manhã, eu farei a live aqui. Só que tem alguns segredinhos que eu não posso falar aqui porque está fazendo dodói nos invasores da live. E se eu começar a falar muita coisa aqui para você, eu corro o risco de tomar um processo, eu corro o risco de ser banido aqui no YouTube, não é isso que a gente quer, tá? Então o YouTube, ele permite, graças a essa ferramenta de seleção de público, que eu traga esse conteúdo para você sem você pagar muita coisa, né? O membro de R$ 2,99 vai estar comigo junto nessas lives, o de R$ 7,99 também. Num primeiro momento eu vou abrir para todos os membros. Então você não vai ver aqui no chat, por exemplo, quem é aqui, ó. O Milton D'Antunes, ele não é membro do meu canal, por exemplo. Então, ele não vai estar acessando essas informações que eu vou passar somente nas lives de membro. Então, eu sei que tem muita gente que gostaria de ser membro, não é porque não tem o cartão de crédito ou tem algum receio de colocar. O YouTube é uma plataforma extremamente segura com isso, tá, gente? Então, não tem esse medo. Se você não tem o cartão, realmente não tem o que fazer. Se você não tem um amigo, um parceiro que possa passar o cartão para você e você dá o dinheiro todo mês para ele do membro, não tem o que fazer, porque o YouTube só aceita o membro por cartão. Mas, e aí tem gente que faz a doação em Pix, tudo bem, mas não vai conseguir ter acesso a essas lives, tá? É muito importante. Tanto você que tem o membro ouro de R$ 39,90, quanto você, o membro pequenininho bronze aqui desse canal, vão ter acesso a essas lives especiais com dicas realmente secretas, que mudam o seu panorama de vida. Você vai estar com a dúvida ali, Tiago, eu fui no banco e aconteceu isso, qual documento eu preciso? Eu vou falar. Porque são lives fechadas, ali não vai ter um banqueiro, a não ser que o banqueiro crie um membro para começar a me stalkear também, que aí já é demais. Tá? O político que eu estou falando para agir contra,
vai estar lá também. Ele vai ouvir, fazer o quê? Eu não consigo censurar isso daí. Mas aí realmente fica mais fácil de eu ter o acesso dele, saber quem ele é. Não vai estar ali um cachorrinho, né, na figurinha. Ele vai ser uma coisa um pouco mais organizada. Então, sejam membros desse canal. Se você quer a minha mentoria, se você já ganhou dinheiro comigo, você pode ganhar muito mais. Você pode, de fato, mudar a sua vida, mudar o seu patamar, graças às informações que eu vou trazer nas lives exclusivas para membro. Tiago, que dia e que hora que a gente vai fazer? Normalmente, para não atrapalhar a live da manhã, a gente vai fazer essas lives de membro na parte da tarde. Uma por semana, uma cada 15, mas a gente vai fazer. E com isso eu vou conseguir já dar assessoria para todos os membros ouro que a gente tem aqui e que eu não estou conseguindo fazer a ligação em vídeo, né? Que eu acabei prometendo. Eu faço com alguns, tal, te bate um papo ali de 10, 15 minutos, mas essas lives vai permitir que eu expanda esse público, que eu consiga falar com você de uma forma mais calma. E detalhe, não vai ter notícia, não vai ter o passo a passo, óbvio que vai estar comigo aqui até para não me esquecer dos pontos, mas eu vou exclusivamente ouvir você. Então são lives que você vai ter para você conversar comigo. E aí eu não vou precisar ficar lendo também trocentos comentários por live aqui, que está deixando a live um pouco pesada e um pouco mais alongada do que eu gosto. Eu nunca gostei de live de mais de 1 hora e às vezes está chegando em 1h20, 1h30. Tá? Então é isso, gente. Eu convido você que desde já está comigo aqui, já fica membro hoje, tá? Fica membro no 2,99. Se você quiser ficar membro no Platina, tá? Futuramente o membro bronze não vai ter acesso para essas lives. As lives vão ser para o Platina e para acima do Platina, né? Platina, acho que o Diamante e o Ouro. São as 3 categorias. Então o Platina é R$14,90. Eu recomendo que todos façam o R$14,90 no primeiro momento. Obviamente, quem for o Ouro vai ter lives específicas para aquilo ali também. Então a gente vai fazer uma live especial até o Platina, e do Platina para o Ouro vai ter uma coisa mais específica, porque aí eu vou conseguir colocar 10, 20 pessoas comigo numa mentoria, que vai ser como se a gente puxasse uma cadeira numa sala, fizesse um círculo e eu olhasse no olho de cada um de vocês, tá? Então o que eu peço é essa aproximação. Se você tem condição e pode, fique membro desse canal, porque você vai ganhar muito mais do que os R$2,99, do que os R$14,99, do que os R$39,90. Que você vai investir para ajudar o nosso canal a chegar em outros públicos. Então chega daquele papo de fica membro para ajudar o canal. Não, fica membro para você se ajudar. Você vai se ajudar porque não existe mentoria por R$39,90, por R$14,90, gente. Tá? Realmente é uma troca que a gente vai fazer e eu preciso expandir com você porque tem gente que está fazendo o primeiro passo e está abandonando o barco. E essa pessoa que vem depois, ela não vem mais com essa possibilidade. Então, antes que vocês percam as possibilidades, já fique membro, faça o passo 1, faça o passo 2, vem para o 3, muda seu salário de vida e vem para o 4 e a gente comemora junto. E aí depois, se você quiser deixar de ser meu membro, eu aceito também, mas eu recomendo que gratidão seja eterna, né? E aí não precisa ser gratidão com dinheiro. Você vai ser meu amigo, você vai estar aqui comigo, você vai pagar sua mentoria enquanto você precisar. Que nem um personal trainer, você paga, aprendeu a fazer o exercício, você segue, porque você não vai cair no mesmo buraco 2 vezes, tá? Me chame aqui, DDD 1124056600. A outra notícia boa é que a gente está com um plantão de final de semana. Agora a gente está reforçado, tá? O nosso atendimento telefônico da parte da manhã, ele não tem mais. Você ligar na parte da manhã, esse atendimento das 9 até as 2 da tarde ali, ele não tem. Então, o nosso atendimento telefônico, ele vai das 2 às 18, tá? Das 2 às 18 a gente consegue atender o telefone, mas é o que eu falo, não precisa do telefone. Aqui, ó, o WhatsApp, ele organiza o seu atendimento, você chamando aqui no 11 24056600, a gente consegue deixar você em ordem e não vai pecar no seu atendimento. Mas se você está ansioso, quer ligar, quer checar se não é golpe, muita gente desconfia, né? Pode ligar das 2 às 18, aos sábados das 10 às 14. E aos finais de semana, nosso atendimento de WhatsApp está ativado de sábado e domingo em horário de plantão das 10 da manhã às 10 da noite, tá? Muito bom dia, meus nobres sintonizados no canal Tiago Parigiani. Sejam todos bem-vindos a essa live que traz notícias atualizadas, instruções para você seguir, transformar essas notícias atualizadas em dinheiro e o melhor de tudo, te coloca no novo rumo financeiro, te tira da ideia de lascado ao investidor, chega de ser um pagador de juros para o banco, chega de ficar aí sustentando todo o sistema financeiro com taxas de juros abusivas que você está pagando.
pegando dinheiro de um lado para pagar o empréstimo que você fez do outro. Esse é o maior gol que eu tenho feito aqui todos os dias com os meus inscritos no canal. Então, se você faz parte dessa família que é aposentado, que é pensionista, que é BPC, que é servidor, que tem empréstimo consignado, se de fato você não fez empréstimo consignado, eu pouco vou conseguir te ajudar. Mas se você tem um empréstimo consignado, principalmente Caixa, Banco do Brasil, Agibank, Facta, eu consigo efetivamente te ajudar de forma rápida. Tá? Então fica comigo aqui sempre que você cai de paraquedas, sempre que você chega todos os dias para se atualizar, pelo menos 10 minutinhos, gente. Tá? Não te custa nada, você perde aí muito mais do que isso, subindo o feed aí, procurando coisas interessantes. Esse é um canal que fala diretamente com você, aposentado, pensionista, servidor e BPC. Eu não venho aqui falar de futebol, eu não venho aqui falar de moda, de mulher, de homem, de LGBT, eu não venho falar de nada disso, eu venho falar de finanças para aposentado, pensionista e servidor, e normalmente o público que está aqui comigo quer dicas efetivas para melhorar a situação financeira. Há 5 anos a gente já se conhece, são 150 mil indo para 151 mil inscritos no canal, então chega e fica comigo aqui que eu tenho a capacidade de mudar a sua vida aí em pelo menos 6 meses. Se você ficar comigo assistindo 10 minutinhos aqui diariamente, se eu não mudar, realmente eu falhei. Aí você pode sair fora daqui, porque realmente eu não fui eficiente na minha comunicação e principalmente na minha prestação de serviço, né, que é a que eu me proponho de colocar você na rota de assessorias jurídicas eficientes para transformar a informação em dinheiro no seu bolso. Bom, vamos lá. Primeiramente agradecer a grande audiência já logo cedo. Fecha aqui o chat ao vivo todo mundo, vamos fazer a lição de casa rapidinho para encher esse nosso canal aqui agora, essa live, para a gente trazer as informações para o maior número de pessoas possível. Você já está vendo que tem notícia bomba aqui, né? Essa é quentinha. Você vai ver o que aconteceu. Fica comigo. Fechou o chat ao vivo? Botões mágicos na tela. Todo mundo dedo no joião. Maria Fátima, você fala e nada acontece. Você não está assistindo direito meu canal, Maria. Você não está assistindo direito meu canal. Você chamou aqui? Chama aqui, DDD 11 24056600. Eu desafio você a me chamar e testar o que eu estou falando aqui. Se der errado, você me cobra. Tá bom? Mas provavelmente você não fez nada disso que eu estou falando. Tá com o dedo no joinha todo mundo. 67 telas com 51 joinhas. Temos alguns inadimplentes aqui sim. 67 para 51. Temos 14, 15 pessoas que ainda não deram joinha. Tá com o dedo nesse joinha. Não te custa absolutamente nada. O joinha simplesmente avisa outras pessoas do YouTube que estão atrasadas aqui para a live. Principalmente o pessoal do grupo. Olha como já aumentou. 73 telas com 52 joinhas. Se você não gostar do que eu vou falar aqui, no final você tira o joinha. Não tem problema nenhum, eu aceito o seu julgamento. Mas fique comigo 10 minutos aqui e preste atenção. Não faça como a Maria, que está falando que eu não sou efetivo ali, porque ela não está seguindo o que eu estou falando. É impossível. E aqui não é para gente que tem dinheiro para começar a fazer o passo a passo pagando alguma coisa, não. Você vai começar de graça. Não tem que comprar curso, não tem que comprar palestra. É de graça. Tá? Os 2 primeiros passos gratuitos. E os outros 2 você investe o dinheiro que você ganhou nos 2 primeiros gratuitos. Então, beleza. Taca aí 76 com 60, vamos bater 65 joinhas, é possível? 76 pessoas, temos 16 que ainda não clicaram. E a gente já parte para o segundo passo. Bora lá? Mais um, é possível mais um? Muito bem, Esmone acabou de chegar, Esmone já taca aí o link do pessoal que quer aumento de margem, o link para o pessoal que quer ficar membro, que quer ser colaborador aí do canal por Pix também. Pode colocar para a turma aí. Muito bem, temos 78 telas, 64 joinhas. Não vai ter jeito mesmo, mas ao longo da live a gente vai bater no 65. Vamos clicar no link de compartilhamento. Batemos 65, muito obrigado. Clica no compartilhamento, certo? Escolha a rede social que você prefere, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii. Eu recomendo que coloque nos grupos de WhatsApp que você tem. Que apesar da gente ter um grupo gigante, né, que não vem, essa turma do grupo tá meio estranha, esses caras aí, eles só gostam de conversar no grupo, eles não vêm aqui pro chat, que ajudaria muito, né, se viesse. A Esmone já convoca, mas todo dia não tem jeito,
né? A gente não entende, então clica no compartilhamento que o pessoal vem e aí você escolhe a rede social que você quer, beleza? Confere se você está inscrito, se tiver inscrito, inscrever, se você não está, então você clica no inscrever-se, ativa o sininho, é de graça, não paga absolutamente nada e você vem fazer parte dessa nossa família e todas as lives você será notificado. Vamos lá? Eu vou colocar na tela aqui o UOL, mas antes eu vou ler a matéria para você e depois eu venho comentando, tá? A matéria do Infomoney, tá? É sempre bom a gente ter duas fontes de informação, porque às vezes vem coisas em um veículo que no outro não vem. E olha só o que aconteceu, antes de eu dar essa notícia importantíssima para você que tem empréstimo na Caixa, no Banco do Brasil, no Agibank, no Facta, fica comigo e presta atenção que agora é hora de informação, daqui a pouco vem a instrução e eu vou falar o que você vai fazer hoje. Governo Lula segurou fila do INSS para conter a alta nos gastos. Olha que absurdo, isso aqui é matéria da Infomoney, tá? Não sou eu que estou criando, não é nenhuma inteligência artificial que inventou, é muito pelo contrário, é uma desinteligência artificial, né? Que está aqui trazendo essa notícia, porque olha que desinteligente que foi isso aqui. A matéria da Marina Verenix, fresquinha, tá? Atualizada agora. Segundo a Folha, ordem para priorizar revisões de benefícios visava controlar despesas da Previdência. Então, olha o que esse desgoverno está fazendo com você. O INSS priorizou, sob orientação da Casa Civil e do Ministério da Fazenda, a revisão dos benefícios em vez de concessões no segundo semestre de 2024, para conter a alta dos gastos com aposentadorias, pensões e auxílios, segundo documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo. Olha só. Com a mudança, a fila do INSS subiu para 2,6 milhões de pedidos, incluindo aposentadorias, BPCs, licenças e pensões. Técnicos da equipe econômica e da Casa Civil afirmaram que o tempo médio de análise havia caído a níveis insustentáveis, de 66 dias em janeiro de 2023 para 34 dias em julho de 2024, abaixo do limite legal de 45 dias, ou seja, estava muito rápido. De acordo com o jornal, a medida visava equilibrar o orçamento e congelar 15 bilhões em despesas livres em 2024, evitando pagamentos imediatos, mas criando passivos futuros. O ex-ministro Carlos Lupe afirmou à Folha que a decisão gerou crise entre técnicos do governo. Inclusive, isso era uma coisa que o Lupe batia no peito, né, que ele estava diminuindo a fila. Em setembro de 2024, o programa de bônus focado em revisões foi prorrogado. E novas concessões foram deixadas em segundo plano. No fim do ano, o tempo médio de análise subiu para 42 dias e a fila continuou crescendo em 2025. Segundo a Folha, metade dos benefícios revisados foi considerada indevida, gerando economia, olha só, eles negam o benefício e aí vira economia de 2,4 bilhões. Valor abaixo do esperado pela equipe econômica. A estratégia foi revertida após a aprovação do orçamento de 2025, com a queda no estoque de processos a partir de abril. Ao jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Previdência negou represamento deliberado e afirmou que fatores externos, como atraso na aprovação do orçamento e suspensão do bônus, impactaram no programa. Já a Secretaria de Planejamento disse que restrição orçamentária nunca foi critério para pagamento de benefícios obrigatórios. Então fica esse jogo de empurra-empurra, esse diz que me diz, e aí veio o UOL, que é um veículo consorciado ao governo, temos que deixar bem claro isso, e traz essa notícia aqui que você vai acompanhar comigo a partir de agora. Fique aí que eu já volto com as informações que você quer para pôr dinheiro no seu bolso. Falta só 18 joinhas. Taca o dedo no joinha enquanto você assiste e veja se você concorda com o que o governo fez com os aposentados esse ano, além de surrupiar dinheiro lá dos descontos indevidos. Para segurar a fila do INSS e frear aumento de gastos dos benefícios. Essa é uma informação e uma reportagem que o Jornal Folha de São Paulo de hoje traz, assinada pela Idiana Tomazelli, que diz que o governo Lula agiu para segurar a fila do INSS e frear a alta de gastos com os benefícios previdenciários e assistenciais. É algo extremamente grave, né, e preocupante. Sob a orientação da Casa Civil e do Ministério da Fazenda, o Instituto usou o programa de enfrentamento à fila, que paga bônus aos servidores pela análise extra de requerimentos, para priorizar processos de revisão de benefícios ou apuração
investigação de irregularidades no segundo semestre de 2024. Quando a gente abre a reportagem do Jornal Folha de São Paulo, a gente vê essa imagem que é extremamente complicada para o governo Lula, que é a fila do INSS que volta a subir. A fila do INSS é um problema que atravessa governos, né? É um problema que atravessa governos. É o primeiro gráfico, se não me engano, Lu. É o primeiro gráfico da reportagem que traz justamente essa fila. Que no governo Lula, ela está com 2.678 pessoas na fila. E que mostra aí uma coisa muito grave, né, o Zanini? Essa reportagem mostrando a fila do INSS que aumentou no governo Lula. O assunto INSS e Previdência está cada vez mais se tornando um grande problema político para o governo Lula. Diria que hoje a gente conversa com líderes aliados do governo, ministros, deputados, e a maior fonte de preocupação nesse momento, uma das maiores, né, é a questão previdenciária, a questão do INSS, porque é uma questão muito simbólica, é uma questão que mexe com velhinhos, é uma questão que mexe com aposentados, com pensionistas, com muita gente, é uma base historicamente ligada ao governo Lula, ao PT, aos sindicatos da categoria, centrais sindicais, é um tema de fácil compreensão para a população, é um tema eleitoralmente exclusivo. Não, para aí que tem um comentário aqui que eu tenho que reagir. Marlene Souza, quando queremos notícias, ligamos à TV. Os seus comentários são extremamente parciais. Quando venho no seu canal, venho atrás de soluções práticas. Marlene, com todo respeito a você, tá? Você está primeiramente num canal de um jornalista. Eu não tenho governo de estimação, eu não tenho predileção nenhuma. O que eu falo aqui é que o governo atual está ruim. Se para você tá bom, você digita o L aí no chat. Não tem problema nenhum. Quando eu falo para fazer o L, não é irônico. É para saber quem está gostando do governo, porque é uma forma de você falar que você fez o L na urna. Tá? Eu não sei se o próximo governo de direita resolva todos os problemas desse país aqui. Só que eu quero ter uma esperança que há jeito de fazer diferente. Agora, se eu entregar minha esperança para o governo que está lá e falar, não, realmente tem que reeleger um governo de esquerda, porque a gente está no caminho certo, realmente eu não vou ter esperança pelos próximos 4 anos. Então não é parcial, é simplesmente uma opinião de que a gente precisa de uma transição de poder aqui, de uma alternância de poder e de governo. Sabe aquele time que está bom, mas não consegue jogar? É assim que eu vejo o Brasil. E aí quando você faz isso, quando você tem um time bom que não consegue jogar, você faz o quê? Você troca todos os jogadores ou você troca o técnico? Você troca o técnico. Então esse país tem tudo para voar, mas ele está andando para trás, na minha visão. E aí você me desculpa quando você fala que você quer ligar a televisão, você vê notícia. O YouTube é a nova televisão. E aqui, se você quer resultado, é o canal que colocou mais de 300 mil reais na conta de aposentados e pensionistas, sem eu ser político, sem eu ter cargo público, sem você, Marlene Souza, me pagar nenhum real sequer. Eu não sou seu funcionário, diferente do seu vereador e do seu deputado. Se você não gosta do meu conteúdo, sinta-se à vontade para não assistir. Eu quero muito que quem esteja aqui comigo esteja de corpo, alma, coração e faça o que a gente está falando. Porque senão eu vou ouvir comentário desse tipo aqui. Que você não tem uma solução prática. Se você não teve uma solução prática com as dicas que eu te dou aqui gratuita, eu não sei aonde você vai buscar uma solução prática. Que eu procurei, eu me reinventei esses últimos 5 anos para chegar no nível que eu estou aqui. E quem está aqui comigo hoje fazendo o que eu estou falando, está colhendo frutos. E se você duvida, vá nos meus shorts e assista os depoimentos das pessoas. Você não é obrigado a acreditar em mim, mas você não tem direito de desconfiar de mais de 100 depoimentos que estão aqui no nosso canal. Pode seguir. Espertamente, a direita e a oposição, o PL, o Bolsonaro, martelam bastante esse assunto do roubo dos velhinhos, e é algo que, obviamente, vai ser usado na campanha eleitoral do ano que vem, e é uma situação que o governo ainda não consegue responder. O governo começou a tentar dar respostas, a gente teve aquele escândalo há alguns meses de descontos previdenciários não autorizados para essas pessoas, muitas vezes pessoas humildes, pessoas simples. Olha que importante isso aí, em vermelho, em rosa, é vermelho, né? A explosão, essa é a fila. Exato. Essa questão da fila é mais um elemento que constrange muito e prejudica muito a imagem do presidente Lula. Por quê? Porque você, cada vez mais, tem gente esperando o seu benefício, esperando a sua perícia, esperando a sua decisão, e significando um gasto público também muito maior para um orçamento que já está engessado e para uma situação fiscal que já é muito complicada. Então, essa reportagem que a Folha traz, mostrando o governo, mostra o governo uma tentativa de segurar meio que na marra essa fila, né? Meio que tentando reduzir esse gasto de um jeito, da maneira como é possível fazer, de um jeito talvez artificial, podemos dizer. Mas acho que isso mostra que tem um governo que nessa situação penitenciária, nessa questão do INSS, é muito vulnerável a uma exploração política que vai ser feita, já está sendo feita pela direita, pela oposição, e que o governo que ainda não conseguiu dar uma resposta, não
conseguiu se explicar e dar uma satisfação de maneira adequada para uma base eleitoral que é muito importante para o que vem. Que fila é essa aí, Josias? O que essa fila representa aqui no nosso país? O que essa fila prejudica o brasileiro como um todo? Essa fila representa um vexame, uma vergonha, né? Porque estão lá pessoas que, tendo o direito a um tipo de benefício, ou aposentadoria, ou auxílio-doença, qualquer tipo de benefício, é submetida a um constrangimento da espera. É uma espera realmente constrangedora, né? E o governo Lula está exercendo na Previdência, a sua plenitude máxima, a prerrogativa de pavimentar o seu próprio caminho para o inferno. Em vez de eliminar, multiplicou a fila para a concessão dos benefícios. Com as contas públicas em desalinho, prioriza agora a detecção de irregularidades para conter os gastos previdenciários em detrimento da concessão de benefícios. É evidente que não se pode conviver com uma previdência micada por irregularidades. É preciso detectar as irregularidades. Mas, do mesmo modo, é prioritária a concessão de benefícios aos quais os brasileiros têm direito, né? E agora, com a impopularidade, uma impopularidade que produz nos governantes uma pressão por resultados, o Lula age com uma pressa enorme para tentar resolver o problema que o aflige em relação àquele escândalo do roubo contra os aposentados na folha do INSS. Então, o Lula está travando uma guerra contra o relógio. E agora, nessa terça-feira, numa audiência de conciliação no Supremo, o governo propôs um calendário. Os reembolsos a esses aposentados que foram surrupiados seriam feitos em lotes quinzenais, a começar em 24 de julho, tanto dentro de um mês. E no primeiro lote seriam integralmente ressarcidos 1,5 milhão de aposentados que foram tungados. Candidatos que têm pretensões eleitorais costumam ter duas razões para as coisas que fazem. A razão declarada e a razão real. A intenção declarada do Lula é a de abreviar o sofrimento dessas vítimas da rapinagem. A maioria velhinhos pobres que foram assaltados. E o motivo real da pressa é se antecipar ao início da CPI, que já foi constituída, mas vai ser instalada no segundo semestre, para esmiuçar esse escândalo. É o valor, estão falando de fraudes, podem chegar a 6 bilhões, mais de 3 milhões de aposentados já negaram ao INSS ter autorizado descontos de associações e sindicatos nos seus benefícios. A Justiça já determinou um bloqueio de 2,8 bilhões de reais em bens dessas entidades larápias. E segundo o Datafolha, Fabio, os brasileiros atribuem mais responsabilidade pelas fraudes ao governo Lula, 50%, do que à gestão Bolsonaro, 41%. E na CPI, os aliados dos dois vão jogar lama uns nos outros. A diferença é que o Bolsonaro é candidato à cadeia, não ao Palácio do Planalto. Daí essa pressa do Lula, que ele é o maior prejudicado com esse escândalo. Então, como disse, Fabiola, no INSS, o Lula, o governo Lula, exercem na plenitude máxima essa prerrogativa de construir o seu próprio caminho para o inferno. O governo pavimentou esse caminho e agora está em apuros tentando resolver nas diversas pontas. O escândalo, o gasto que não cabe no orçamento, a fila que se multiplicou, é muito problema numa área só, que é uma área estratégica. Há no Brasil 40 milhões de aposentados. Imagina o efeito eleitoral de comprar briga com essa gente. Esse escândalo, que de certa maneira é uma caixa preta ainda, né, a ser revelado, né, e que pode, inclusive, afetar ainda mais o governo, né. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que os inquéritos sobre os descontos indevidos de beneficiários do INSS sejam compartilhados também com o Supremo Tribunal Federal. Essa é uma notícia importante na apuração desse caso, que não vai ser feita somente de forma política na CPI, mas está sendo conduzida também, teve uma investigação da Polícia Federal, foi aí que a gente ficou sabendo de tudo isso, né? E o Supremo Tribunal Federal também querendo acesso a tudo isso. O deputado federal Fausto Pinato, do PP de São Paulo, e o ex-ministro Onyx Lorenzoni foram citados nas investigações que estão sob sigilo. Os dois foram por prerrogativa de função, o que leva o caso para o Supremo Tribunal Federal. A conexão entre os políticos seria uma entidade investigada pela Polícia Federal pelos descontos indevidos. Muita coisa ainda vai sair daí, né, Zanini? Essa investigação sobre esse isso aqui é o que a gente já trouxe ontem, né? Vamos lá. Vou deixar aqui para vocês. Tirar essa parte aqui, já deixar engatado aqui nossa meditação. O Antônio Fabrício fala aqui: amigo, fiz o limpa-nome contigo por estar 6 anos na fila do SUS aguardando por um especialista, agora vou poder procurar. Antônio Fabrício teve o nome limpo ontem, né, Fabrício? Estou aguardando seu vídeo aqui, tá, meu querido? Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Então, assim, tudo que se fala ficou muito politizado, tá? Você até que não gosta muito de política, me desculpe. Eu tenho que estudar política para poder entender o que acontece nos bastidores e trazer aqui para vocês.
E a gente vê um governo totalmente perdido e preocupado com queda de popularidade, enquanto isso o aposentado está morrendo. A fila do INSS, ela é uma coisa muito peculiar. Ela é diferente da fila do pão, da fila do cartão do estudante, da fila do FIES que financia crédito educacional. Ela é uma fila onde quem está nessa fila, às vezes morre, porque ele é idoso. O idoso está durando cada vez menos depois da pandemia. A gente perdeu esse ano aqui, teve um dia que eu fiz uma live dedicada para 2 pessoas que faleceram no mesmo dia. Eram inscritos aqui do canal. Então, quando um governo pede para segurar a fila do INSS, é de uma crueldade, holocáustica. Porque ali é fila de pessoas que morrem, não é fila de pessoa que pode esperar. Por isso que o aposentado tem prioridade. Por isso que o aposentado passa na frente. Porque a vida do aposentado, ela corre mais rápida do que a vida do jovem. A vida do aposentado, ela é que nem um rolo de papel higiênico. Quanto mais próximo do final, mais rápido ela roda. Então, um governo que faz esse tipo de situação e depois quer pagar de pai dos pobres, quer pagar de... E aí quando vem o deputado federal aqui, você faz a pergunta que nem eu fiz pro Duarte lá, você acha que esse governo não é hipócrita? Porque fala uma coisa e faz outra? E aí o cara vem falar que eu sou jornalista de torcida, que eu tô falando com emoção? Não, eu tô falando com a razão. Que o governo que fala que vai pôr picanha na tua mesa é o mesmo governo que fala que aqui o Santander lucra mais do que qualquer outro banco, porque a Selic é alta. Então, na verdade, ele joga numa ponta e faz o gol no outro lado. É muito louco, cara. Então, quando você consegue enxergar um pouquinho fora da caixa, você vê que o discurso da esquerda ele é muito bonito. Muito bonito. Todo mundo compra o discurso. O problema é que na prática eles não colocam para funcionar. Então, mais uma vez, está aí desmascarado o governo que está pedindo para segurar a fila, porque, segundo ele, segurando a fila, deixa de pagar imediatamente, porém represa, porque se você dá entrada no benefício para você que não gosta de notícia, para você entender, né, que tem gente que aqui quer só saber que dinheiro no bolso, ela quer que eu saia, né, jogando dinheiro assim agora para vocês, acho que é isso. Então, se você dá entrada no benefício, inclusive com o Dr. Leandro, que é nosso parceiro aqui, ontem mesmo teve um caso, a pessoa está querendo dar entrada no benefício de prestação continuada do BPC, da Lei Orgânica do Amparo Social, do LOAS, e aí não está conseguindo. Por quê? Tem que ter um advogado bom para fazer isso. A partir do momento que você protocola, vamos supor que você protocole hoje, 27 de junho de 2025, você protocolou lá no INSS. Se o governo ficar embaçando para liberar o benefício para você, quando sair, você não vai receber o do mês que sair. Você vai receber desde o dia 27 de junho de 2025 acumulado. Então isso é um tiro no pé, é um problema de falta de gestão, de falta de visão administrativa num nível que você não tem ideia. Porque é tapar o sol com a peneira literalmente. Sabe? É pegar uma peneira e pôr em cima do sol e falar que aquilo ali não vai deixar passar os raios UVAs e UVBs. É um governo ridículo. Tá? Não é contra você que votou nesse governo. É para você que votou num governo desse aprender que não é o caminho. E se tá bom para você, é o que eu falo. Você faz o L aqui na live, aqui, ó. Você põe o L aqui, que é para saber que para alguém tá bom o que está acontecendo nesse país. Não aparece L nunca aqui. E não é porque eu estou selecionando o meu público, não. Tá? Porque se eu não quisesse petista aqui, lulista, eu ia falar. Mas eu estou abraçando todo mundo. Ontem mesmo eu atendi um fã do Lula. Eu tenho a estrela do PT no WhatsApp dele aqui. Eu vou atender com a mesma qualidade. Eu não estou fazendo nenhuma predileção de quem gosta do Lula ou do Bolsonaro, porque para mim político é tudo igual. O problema é que a gente não pode ficar onde a gente está. A gente tem que sair daqui e ir para um lugar diferente, pelo menos. Agora, se a direita entrar e fizer a mesma coisa, aí realmente não tem mais jeito. Aí realmente não tem mais esperança. Se o pessoal da direita se lotear e fizer igual que está fazendo a esquerda, aí acabou esse país aqui. Não tem mais jeito. A expectativa e a esperança que mora em mim é essa transição, que aconteça uma coisa diferente, como estava acontecendo na minha visão, com o governo de direita ali. Mas como ele falou ali, Bolsonaro nem candidato a presidente ele é candidato à cadeia. E na minha visão ele vai ser preso, eles vão conseguir prender o Bolsonaro. Tá?
Então, políticas à parte, falamos muito, a cabeça até incha, por isso que a gente descomprime aqui. Aqui é informação, é instrução, agora eu vou vir com a instrução, porque vocês estão vendo aí na nossa thumb, né, que teve coisa boa, que teve contas suspensas. O que é isso que suspende? Acabou o fim dos consignados? O que é isso? O que é isso? Presta atenção quem conseguiu enterrar os consignados. Está aqui na minha tela o passo 1 e passo 2, né? Passo 1 e passo 2, modernos, atualizados, né? Mas tem vídeo novo hoje, né? Eu acho que eu já vou até pôr um vídeo novo hoje, que é para o pessoal novo. Tem muita gente nova chegando no canal, eu agradeço a audiência de vocês. Peço que vocês se inscrevam, tá? Esse aqui é um canal diferente dos demais aí que querem só chamar a tua atenção para a audiência. A gente chama atenção para a audiência, a gente quer que você esteja aqui e te coloca um telefone para você chamar e checar tudo que a gente fala todo dia aqui. Então a gente não tem direito de trazer mentira nesse canal. Não tem direito. Mesmo que você desconfie, quando você olha a thumb e o título, assista, chame e você vai mandar seu extrato de empréstimo, seu extrato de pagamentos e a gente vai te dar um atendimento. Eu estou falando vai te dar, ninguém vai te cobrar para te atender aqui. Tá? Olha só o vídeo que chegou ontem para mim. Tem muitos vídeos aqui que chegaram e a gente não conseguiu editar e publicar. Mas ontem chegou mais um. Foi do Limpa Nome? Não, foi de indenização, né? Foi aqui o José Viana, lá do Distrito Federal, que mandou pra gente. Então você que tá aí duvidando, e eu vou começar a chamar de chupa-cabra mesmo, porque a pessoa que duvida de mais de 100 depoimentos num canal, não pode tá bem da cabeça, é um chupa-cabras, é um ser alienígena. Então, não sejam chupa-cabras, me desafie, teste o meu serviço, chame, faça como o José Viana fez, e aí você vai mandar um videozinho desse aqui pra mim, ó. Bom dia, Tiago. Eu sou José Libino de Oliveira Viana. Estou fazendo esse vídeo para te agradecer pelo atendimento, aí, sua atenção. Entrei indicada a doutora Tamara para entrar em recurso em relação ao seguro prestamista e deu tudo certo, viu? Graças a Deus, tudo certo, veio na hora boa. E obrigado pela atenção, ela também é muito atenciosa, muito atenciosa mesmo, sabe? E não deixa dúvida pra gente, tá? E recomendo, quem tiver interessado também nesse negócio também, que é de confiança. E você também, obrigado pela sua atenção, sempre estou assistindo seus vídeos, eu sou cadastrada desde o ano passado, aí parece que eu assisto. Só tem uns que às vezes o YouTube não notifica e passa sem eu assistir, né? Mas sempre dá o jeito de eu assistir, ok? Então, muito obrigado, do coração, e recomendo aí, tá bom? Um abraço. José Viana, do Distrito Federal. Nunca teria atendido o José Viana não fosse o YouTube. Nunca teria, não fosse você dar esse joinha. Que mesmo que para você não sirva, vai chegar até outra pessoa que está precisando ser atendida, tá? E aí, para quem está duvidando, esse aqui foi o prestamista, que é o passo 1. Para quem está duvidando, temos aqui o Limpa Nome, que eu vou colocar aqui, eu acho que ela está até no chat com a gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Mas estou aqui muito feliz um pouco, gente. Passando para enaltecer o trabalho da equipe do Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigada, doutora Maria. Obrigada a todos por mais uma conquista. E essa conquista só foi realizada por conta desse homem chamado Tiago, desse rapaz competentíssimo e da equipe dele, que está sendo a nossos olhos, você está sendo a nossa voz, você está sendo nós todos, porque os aposentados era visto como o nada, mas vocês estão fazendo a diferença. Obrigada por Limpa Nome, obrigada por todas as causas que eu já recebi. Recebi agora o Limpa Nome, os juros abusivos. Obrigada, Tiago. Obrigada, equipe. Gente, vamos enaltecer, vamos fazer tudo, pois eles merecem.
merece o nosso respeito, a nossa consideração, porque só ele, só a equipe dele foi como que fez a gente ser visto como estamos já sendo vistos. Obrigada, Tiago. Obrigada. Ela e os passarinhos dela aqui. Meu amigo. Então, vocês têm que acreditar um pouquinho, porque não é todo mundo que faz a mesma coisa aqui. E é muito difícil fazer o que eu estou fazendo, tá? Por isso que eu bato no peito e enalteço o meu próprio trabalho, porque eu sei que não é qualquer um que vai conseguir fazer. Tá? E quem aumentou o salário, Thiago? Qual o empréstimo que foi suspenso que está aí na sua chamada? Você está contando mentira? Não. Aí é o pessoal que pegou dinheiro aqui, tá? O limpa-nome está aqui na tela, estou com vagas ainda a R$1.000. Você que está querendo limpar o seu nome vai pagar 500 e mais 2 de 250, aqui está 700 mais 2 de 400. E o pessoal que aumentou o salário, que suspendeu o consignado, não é porque o governo suspendeu, o governo bloqueou, nada disso. Eles fizeram o passo 3, que é o quê? Justamente esse aqui, ó, que é o famoso corte do RMC, que muito milagreiro aqui aparece, falando que consegue fazer, mas não consegue fazer direito. Então, ó, depois que você ganha dinheiro com o passo 1 e o passo 2, que é a associação e sindicato, você vai fazer o 3. Como que eu vou fazer tudo isso? Primeiro você chama aqui, filho de Deus. DDD 11-2405-6600, me manda seu extrato, eu vou ver se você tem RMC, às vezes você não tem. Né? Mas de cada 10 que me manda, 9 tem. Aí eu vou falar, ó, dá para fazer prestamista, se você tem empréstimo no Agibank, no Facta, certo? A gente não cobra nada, vai pegar o seu dinheiro, a Tamara coloca o seu dinheiro na mão, e aí 30% você paga para ela, mas que com 70 você tem mais de R$600 normalmente, para cortar seu RMC. E aí quando corta o RMC, coloca aí para mim, você que tem RMC descontando, quanto que te desconta todo mês de RMC? Coloca aqui que você sabe. Eu sei que você chega até a sonhar com esse desconto aí. Então comece a sonhar com a possibilidade de cortar esse desconto, de suspender e de acabar com isso aí, porque isso muda o teu jogo. Isso impede que você jogue no lixo todo o dinheiro do RMC e inverte a situação para você passar a receber de volta aquele valor no seu salário líquido. Tá aí a Joana Dark. Você que está chegando agora, não deixou o joinha, taca o dedo nesse joinha. Hoje vai ter rojão aqui, falta 38 para 200. Hoje nós solta 2 rojões aqui. E você que quer ser membro também, seja membro para soltar o rojão aqui. Paulo Martins, suspendeu os consignados do RMC dele. R$ 75,90 de economia todo mês, R$ 910 de economia todo ano. Kátia Ramalho, R$ 115 de RMC cortado. Suspendeu por mês 115, por ano 1.380 de aumento. Tá bom para você? Paula Figueiroa, R$ 218 por mês de RMC, cortou o salário, aumentou 218, 2.616 de economia todo ano. Ela iria jogar 2.616 todo ano no bolso do banco que tinha o RMC dela. E aí os nossos 2 queridos servidores, para você que fala que eu não falo com o servidor, que eu não resolvo o problema. A Ismane está implicando com o passarinho da Cleusa Damasceno. Charlene Pimenta, R$ 375 por mês, economia anual de 4.500 por conta do corte da RMC. E o Igor Benedito, 417 por mês, economia anual de R$ 5.004. Qual canal fez isso por você em 2025? Me responda. Você que assiste todos os canais, você que não entende, você que acha que eu estou aqui brincando com seus sentimentos, que eu estou aqui fazendo você perder tempo e perdendo o meu tempo também. Eu não tenho esse direito, gente. Tá? Então você chama e vem. É DDD 11-2405-6600. Todo o Brasil atendido pelo WhatsApp gratuito do Thiago. Se você não consegue chamar, você liga, faz um interurbaninho rápido ali, passa o seu número de WhatsApp, a Rafaela tá lá, ela vai anotar o seu número e vai te chamar.